Vou apresentar aí minha convidada de hoje, a Patrícia. Ela vai contar pra gente a história dela aí, né? Qual que é a área de atuação, mas ela é fonoaudióloga. Nós somos colegas, nós fizemos pós em análise do comportamento juntas. É, então, a gente se conheceu lá na pós. Ela era uma das poucas fonoaudiólogas que tinha na sala, onde a gente fez a nossa pós-graduação em análise do comportamento. E eu vou perguntar para ela aqui logo, logo, né, por que que ela foi fazer uma pós em análise do comportamento, como que ela foi parar lá, naquela sala que a gente nunca conversou sobre isso. Eu nunca perguntei isso para ela, mas eu vou. Ela vai contar essa história para a gente hoje. E é legal a gente é, compartilhar essa história, né? Entender mais sobre isso, até para as pessoas as fonoaudiólogas que ficam em dúvida, né? Se elas devem fazer uma pós-graduação em análise de comportamento, se vai agregar para a profissão delas, e tudo depende muito também do foco, né? De qual foco que você tem naquele momento. Então vamos lá. Paty, conta pra gente então. Você é fono, você formou Sim, quando? Quanto tempo você tem mais ou menos de formada? Porque essa carinha aí de 20 e poucos. amém. Tem mais ou menos de 6 a 7 anos que eu sou formada, né, pela PUC, né? Então tem 6, 7 anos que eu sou formada em fonoaudiologia. Tá. Aí depois de um tempo já atuando, não foi a minha primeira experiência, né, com atendimento para os autistas. Primeiro fui para a parte de atendimento domiciliar, então atendi em casa, UTI, tráqueo, a parte de fono mesmo. E depois a clínica me chamou, né? Eu fui trabalhar numa clínica e aí lá tinha esses atendimentos. Para crianças não só com TEA, mas tinha para síndrome de Down, tinha paralisado cerebral, né? E lá eu me vi deparando com esses pacientes. É um caso específico que foi que me levou para fazer a análise do comportamento. E me deparei com essas crianças, né? Que não Uhum. falava, que eu não sabia, literalmente, a gente não sabia o que fazer com essas crianças para a gente dar fala, né? Como função de fonoaudióloga mesmo. Uhum. Então, esse paciente me chamou muito a atenção. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse paciente? Ele tinha quantos Então, anos? ele tinha 9 anos. Uhum. E Não verbal. entendi. E antes você tinha feito alguma especialização já ou não? Você estava ali trabalhando, Não, não. trabalhando? Tá. Eu trabalhava na parte de atendimento domiciliar, um home care, né? Então era atendimento hospitalar, nada vinculado à clínica. Então eu Uhum. atendi por muito tempo, eu atendi por 2 anos, né? Só domiciliar, e depois eu fui para a clínica. Me deparei com esses pacientes, né? De diferentes, assim, né? Uhum. De atendimento diferente do home care para casa, para a Sim, clínica, né? sim. Uhum. Aí essa criança E específica tá. de 9 anos. Uhum. E aí te despertou essa assim, né? Ai, meu Deus, e agora, né? Você saiu da sua zona de conforto totalmente, porque Sim. a parte mais hospitalar é uma parte extremamente complexa também, uma parte extremamente difícil de se trabalhar. É assim, é outra pegada totalmente diferente, né? Você ir para o atendimento de pessoas com autismo e o atendimento mais hospitalar, né? Sim, no hospitalar eu trabalhava com traque, eu trabalhava com válvula de fala, é totalmente diferente. Então, assim, me deparei mesmo com essa situação, até porque na faculdade, como a Fernanda tinha falado ontem, nós quase não vimos, nós não tínhamos isso na faculdade, né? Nós não atuávamos, não sabia-se muito do diagnóstico, como atuar. Então, a gente não tinha muito isso. Então, eu comecei a pesquisar. Então, assim, a forma de eu conhecer a análise do comportamento foi pesquisando o atendimento do TEA. E aí eu comecei a ler mais sobre a análise do comportamento, e aí eu descobri a primeira formação que teve no Brasil, que foi lá na UFSCar. E aí ficava Uhum. longe, não dava para eu fazer, né? Morando em Goiânia, não dava para Sim. fazer. E depois veio a segunda formação, que é a nossa, né? Que veio aqui para Goiânia, com o pessoal da UFSCar para cá. Falei, vou fazer, quero conhecer. Então quer dizer que quando você começou a pós, você ainda não tinha nem assim o pé, assim, vamos dizer assim, tão firme no autismo. Você estava Tinha ali uns, buscando.
entrar ali mais para essa área. Isso, tinha mais ou menos um ano, eu atendi um ano, depois no outro ano eu comecei a fazer a pós, foi quando veio. Porque não se Uhum. tinha nada por aqui Sim, relacionado ao autismo. Então eu também não tinha nem como fazer curso porque não tinha, né? sim, Aí eu comecei exatamente. a fazer outros em volta. Eu comecei a fazer o PEX, eu fiz o TIT. Então eu comecei a fazer outros, assim, né, que vão eu falo andando, né, pela análise do Sim. comportamento. Então eu fui fazendo outros cursos para me dar base. Uhum, tava ali em volta do autismo, as intervenções que se falava que eram as melhores, algumas com a Isso, base na análise do comportamento, pegava emprestado ali alguns procedimentos, alguns princípios, até você chegar sim, realmente na análise do comportamento em si, quando você foi fazer a pós. isso. E aí, né? Nós já temos, a gente terminou a pós em. A gente começou em 2000. Eu sempre sou ruim de datas, mas a gente terminou em 2000. A gente começou em 2016, se eu não me engano. Então nós Isso, terminamos acho em que tem 2018. tem uns 3 anos, 18, 19, eu também sou Isso. horrível de data. 3 ou 4 anos por aí. Isso. Isso. E aí, assim, o que que começou então assim a mudar? Eu acredito assim que começou a mudar já. Você acabou assim focando mais o seu público de atendimento, até porque Sim. tava uma exigência assim, uma demanda de mercado grande, né? Uhum. Quando eu entrei, Michelle, eu não sabia da demanda do mercado. Então, assim, eu fui aquela pessoa que eu fui atrás da análise do comportamento para o autista, não no sentido da demanda do mercado, até porque eu não sabia. Foi quando eu entrei na pós que aí eu comecei a ter essa noção. Então, assim, depois que eu comecei a fazer a pós, né, que nós estudamos os princípios lá com o Márcio, correndo atrás, assim, foi o que eu comecei a mudar a forma de atender esses pacientes, né? Até então, a gente vai com o que a gente tem de conhecimento, a gente vai dentro de outras, de linguagem, fala, boca, mas não é uma criança que não me olha, não é uma criança que não senta, né? Tô falando no casos mais Sim. graves, né? Uhum. Então, como que eu ia trabalhar essa fala? Eu, enquanto fonoaudióloga, eu queria isso que a análise do comportamento colocava, né? A criança começa a falar, a criança começa a interagir. Gente, eu quero, eu quero isso para o meu atendimento de fonoaudiologia. Foi esse o objetivo que eu fui buscar após. Uhum. Não, com certeza. E como que tá seu atendimento hoje, então, assim, como que tá a sua prática hoje, né? Então, assim, 3 anos depois, eu imagino que você fez alguns outros cursos também, Isso, de colegas também passamos aí eu sei que você fez alguns cursos aí com a gente aqui no IEAC. isso. Então, assim, como que tá a sua prática assim hoje, né? Porque teve um amadurecimento muito grande, até porque as coisas elas vão acontecendo muito rápido, né? A gente que é voraz assim por conhecimento, né, vai querendo buscar sempre mais conhecimento. Como que tá a sua prática hoje, então? Você na Hoje época eu não me lembro se na época eu lembro que eu não sei se você atendia numa instituição e aí era. você era, né? E aí Uhum. você então atendia nessa instituição. Faz aí pra gente uma linha do tempo aí, como que foi até hoje pra gente entender essa sua caminhada. Então, quando eu comecei a pós, eu estava nessa instituição, foi de lá que eu fui procurando, né, o atendimento, foi um paciente específico de lá que me fez Sim. procurar a formação. Depois eu saí de lá, fui para uma outra instituição, comecei com consultório, aí eu fechei consultório, né? Hoje eu estou em 2 instituições, né? Hoje, de manhã eu trabalho como fonoaudióloga, aplicando os princípios e procedimentos da aba, e um outro à tarde que eu sou analista mesmo. Então hoje eu atuo nas 2 formações separadas. De Sim, manhã e como são, fonoaudióloga. tá. E é assim, de manhã, por exemplo, em clínica, seria você ali fazendo a aplicação de programas ali, Não, manejando. como fono Não. mesmo. Ah, como fono, Fono perdão, mesmo. tá, Fono como fono. aplicando procedimentos da análise do comportamento, né? Sim, Então a gente aham, com nunca, desde que a gente enfoque, aprende, sim, não sai, a né? gente, E, não, e não sai, aí não tem como sair. é em clínica ou é Uhum. instituição de plano de saúde? Não, é em clínica. É em clínica, tá. E, Uhum. e aí, à tarde, outra clínica também, Isso, enquanto analista do comportamento. isso.
Tá. Então você não. E aí eu sei que teve uma época também que você acabou fazendo um pouco de atendimento domiciliar, Como é, AT. como Fui até AT também. entendi. Então você passou por todo esse procedimento, por todo esse processo aí, até você chegar aqui agora, né, onde você tá. É, Isso. e como que você vê que, assim, o que que mudou em você como fono? Imagino, assim, que várias coisas, né? Mas o que que Muitas. mudou, assim, depois que você começou a adquirir certos conhecimentos? Vamos começar por entender conhecimento de princípios básicos, né? Então, de reforço, por exemplo. Nunca tinha Como ouvido que falar na formação, né? Aham. Como que mudou agora você enquanto terapeuta? E assim, independente, né? Se você tá como fono, se você como tá como analista, mas você coloca aqueles princípios, coloca aqueles procedimentos, né? Em especial, vamos citar aqui o exemplo do reforço, que eu acho que é um dos mais marcantes, assim, que muda a nossa prática. Como que era, né? Porque antes de ter esse conhecimento, a sua terapia tinha que ser reforçadora por si só, né? Isso, aí a gente tinha que, eu brinco e falo que a gente tinha que ser um polvo, uma mão aqui, outra ali, a criança, daí você tentava colocar sentada, ela não sentava, como que você fazia, como que você pedia para ela olhar para você, como que eu vou pedir para a criança prestar atenção em mim. Então, todos esses detalhes, os princípios da análise do comportamento ajudam muito, né? Então, você pegar um brinquedo, colocar próximo do olho, pintar o rosto, trazer os reforçadores do gosto que a criança gosta, trabalhar a troca de turno, né? Então, até essa troca de turno para ter o atendimento na fono foi muito bom. Então, eu trago um brinquedo, eu trago um reforçador tão tangível, né? Ali, coloco para ele consegue atender bem. Uhum. Então, assim, hoje a inserção, né, do reforço. Sim, E, muito. e o seu processo de avaliação hoje, assim, eu imagino que ele também, assim, tenha mudado, né? Uma coisa que eu sempre pergunto, é para todas as fonos, né? Ah, o que que você utilizava antes, de você ter conhecimento de análise do comportamento, de teoria de comportamento verbal? O que que você utilizava antes no seu processo de avaliação e o que que você utiliza hoje, né? Porque Uhum. a gente sabe, né, que a fonoaudiologia tem algumas avaliações específicas da área, mas nem sempre essas avaliações elas casam ali com as crianças com autismo, né? Para essa população, às vezes pode ser muito bom para crianças que você está investigando ali outras coisas, mas para a população com autismo pode não ser assim muito bom. O que que Sim. você viu? O que que você está usando hoje? Então, hoje, assim, antes eu usava BFW, ontem, né, a BFW, a gente usava o ADL, avaliação de desenvolvimento de linguagem, para saber o que é a linguagem receptiva, expressiva, mas igual você pontuou, não casa para autismo. Hoje nós não temos, dentro da fonoaudiologia, nós não temos nenhuma avaliação específica para esse público, né? Então, eu busco da análise do comportamento, né? O VibMap, o Ables, o Portage. Então, todos esses que vão dar base para essa parte de comportamento verbal, né? Que também foi uma outra pós que eu fiz, como estou fazendo, terminando com vocês aí, de comportamento verbal. Sim, que aí a gente conseguiu dar um enfoque, né, mais aprofundado, porque na nossa pós que a gente fez, né, em análise de comportamento, a gente não teve esse enfoque tão profundo em comportamento verbal, em protocolos de avaliação para avaliação de comportamento verbal. Então, assim, todas essas questões que elas são importantes para a gente poder fazer essa estimulação da comunicação, né? Então, acaba que foi tudo muito rápido em alguns pontos. Então, a gente acaba que vai buscando em outros locais complementar aquilo que faz mais sentido dentro daquilo que a gente está vivendo, né? E você, como fono, claro que ia ter esse olhar aí mais apurado para a teoria de comportamento verbal e para todos os procedimentos da análise de comportamento com enfoque em estimular a linguagem, comportamentos comunicativos e tudo. Para você foi difícil, assim, enquanto fono, entender da teoria de comportamento verbal, porque assim, vem de uma base, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem, e as questões da comunicação e as teorias
do desenvolvimento da linguagem, né? E as teorias que são interacionistas, outras que são que a linguagem a gente nasce com ela, ela é inata, outras que a gente ela é adquirida no meio, como a teoria de comportamento verbal, né? A gente fala nature e nurture, né? Nutrida ou natural. Não foi dado enfoque, assim, né? Só passou, citou essa teoria. Olha, tem um louco ali. Como que foi Isso, isso? não passou mesmo, não teve isso. A gente vai conhecendo dentro a gente fala assim, de Piaget, Vygotsky, né, essas teorias. Mas da parte de comportamento verbal, foi assim, até hoje, né, claro, a gente tem que estudar sempre, mas assim, para estudar mesmo, foi, principalmente com os nomes, comportamento operante, essas nomenclaturas Mando, que a gente lá tato. na Mando, tato, ouvinte, ecoico, trabalhar a imitação, tudo isso é muito diferente, né? Então a gente tem que. Foi difícil, mas eu acho que foi necessário para uma intervenção pautada para esse público, eu acho muito importante. Não, com certeza, né? Assim, te muda, né? Hoje, quando você vê assim uma sessão, a sua sessão não é mais a mesma, né? Então, por exemplo, de manhã, quando você tá ali sendo fono, por exemplo, no seu trabalho de manhã, você recebe mais crianças com autismo? Como que é? Tá mesclado, mas a gente pega também crianças com, por exemplo, mielomeningocele, mas que tem algumas dificuldades comportamentais. Querendo ou não, a gente não deixa a análise do comportamento. Uma vez que a gente ama, a gente leva para todo lugar. E então vocês acabam recebendo outros, assim, sejam transtornos do desenvolvimento, ou sejam simples assim, investigação de se é só um atraso. Então, Sim, assim, nesse sentido. E aí você acaba a sua sessão, por exemplo, de manhã hoje de fono, ela é de quê? De 40, 50 minutos? Como é que é? 1 hora. 1 hora, tá, legal. Uhum. E aí você acaba que hoje a sua sessão ela é diferente, né? Então, assim, as questões de a criança não quer cooperar com você, que é algo comum que acontece. A criança às vezes chora, né, na terapia. Então, você acaba ali hoje já tendo assim conhecimento de princípios para utilizar reforço e também para fazer a análise funcional, né, de comportamento. Então, assim, entender essa criança está fazendo isso, qual que é a função desse comportamento? Vamos coletar dados, vamos entender, será que ele está querendo fugir da demanda? Será que é para atrasar a demanda? Então, assim, o que que é, né? Então, eu acho que isso muda muito, né, a sua visão. Muda sim, porque na hora que já tá ali a criança, antes eu não tinha, né, essa noção. Por que a criança tá chorando? Então eu vou ali e reforço a criança sem saber, e a criança começa a aumentar o choro. Aí às vezes a gente conversa com os pais, não entre nesse momento agora, porque ele não tá chorando, né? A gente faz essa orientação também com os pais. Então fica mais leve e a gente começa a nossa terapia, eu percebo assim que também ela rende mais. Você começa a modelar esses comportamentos, não como analista do comportamento, né? Mas dentro, a gente observando a antecedente, consequência, comportamento, né? Sim, com certeza. E como que você vê, assim, eu venho de uma época que existia muito uma rejeição, às vezes, das fonoaudiólogas, da entrada, né, dos analistas do comportamento nessa área. Né? Então, assim, era muito comum eu receber, assim, algumas mensagens, assim, de haters em anúncios, em disseminação de conteúdo. Não, isso aqui é da fonoaudiologia, é comunicação linguagem, isso é atribuição exclusiva do fonoaudiólogo. Então, assim, todas essas coisas e a gente vê o quanto com o passar do tempo isso mudou, assim, eu praticamente não recebo isso mais e hoje eu tenho um público muito maior do que eu tinha antes. E eu praticamente, assim, eu não recebo isso mais, assim, o quanto que as pessoas, elas mudaram a cabeça, assim, o que você vê, assim, enquanto fonoaudióloga, assim, não sei se porque
muitos de vocês, assim, estavam muito acostumados com o atendimento multidisciplinar. Mas agora é como se nós todos falássemos ali de igual para igual, no momento que nós estamos, assim, traçando objetivos na terapia ABA, nós estamos ali. Tem, claro, os profissionais, cada um com a sua perspectiva de especialista, você como fono, alguém que é da educação, alguém que é da psicologia, mas eu acho que as pessoas começam a ter uma linguagem assim mais linear, e mais todo mundo falando a mesma linguagem. E por mais que, às vezes, assim, nas trocas de estímulos, a gente troque ideias com os especialistas, não, vamos escolher tais palavras como alvo do tato, vamos escolher tais palavras como alvo de ouvinte, mas as pessoas acabam tendo, a gente está falando todo na mesma língua. Como que você viu, assim, esse movimento, assim, acho que essa mudança, né? Foi uma abertura a mais de mercado para a fonoaudiologia. Eu não vejo como uma perda, não. Os fonoaudiólogos perderam. Eu acho que quem soube entrar e jogar o jogo correto foi muito pelo contrário, uma área a mais que você pode se especializar. Sim, concordo com você, Michelle. Foi uma área a mais. Ganhei, né, também com isso. Então, assim, fazer esse linear, esse atendimento em conjunto, a gente ser mais um e não ser o fora daquela equipe, eu acho que faz muito. Eu acho que faz muito para o desenvolvimento da criança. Isso é muito bom, né? Isso só tem a ganhar. Igual você falou assim, os sons, né, dos atendimentos, qual palavrinha que a gente vai usar, como que vai ser. Então, tudo isso a gente vai trabalhando em todos os ambientes. Isso é muito bom. Eu só vejo que ganhou. Uhum. E como que hoje você trabalha com várias equipes? Como é que é? Ou acaba chegando só as crianças que fazem serviço na mesma clínica e é todo mundo junto? Como que é isso? Na clínica de manhã, nós temos atendimento multidisciplinar lá, né? Então, assim, a equipe toda tá lá, mas às vezes a gente recebe só comigo, ou que tá só com 2 terapias e com outras terapias fora, e o da tarde só lá mesmo. Ele é fixo na unidade, ela é fixa. Todo mundo trabalha no mesmo. As crianças, elas. Tá todo mundo lá no mesmo local, então vocês apenas dividem ali os horários e tudo. Porque o que eu ia te perguntar Uhum. era o seguinte: como que você lida e quais são as dicas que você poderia dar para os profissionais para o trabalho em equipe? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil de ser feito, né? Porque você tá trabalhando ali com muitas pessoas, muitas vezes. Às vezes 4, 3, 5 pessoas, além dos pais, além das pessoas, muitas vezes, do ambiente educacional. E isso é uma relação que envolve muitos desafios. Quando a criança está na mesma clínica e todo mundo está alinhado, eu imagino que seja mais fácil. Mas ainda assim, claro, tem os seus desafios, porque são diversas cabecinhas ali pensando, e às vezes, assim, com formações diferentes, até com qualificações diferentes, às vezes podem ter o mesmo nome, uma determinada formação, mas foram de fato bases diferentes. Como que você lida com isso? O que que você dá de dica assim, para os profissionais para esse movimento assim de equipe que a gente sabe que muitas vezes não é fácil e gera um certo transtorno muitas vezes e desconforto para os pais e isso, claro, prejudica em alguns momentos o tratamento da criança. Sim. Hoje nós temos, assim, o que hoje eu tenho de dica seria a todos os profissionais conversarem, terem essa abertura mesmo, acho que assim, e chegar com outro profissional e falar o que você acha, literalmente, a gente conversar sobre o paciente. Olha, eu avaliei o paciente aqui na fonoaudiologia, hoje o que nós fazemos, né? Eu avaliei aqui na fonoaudiologia, eu percebo que ele precisa me olhar, ele precisa que ele imite, que ele comunica. Aí a psicóloga, isso, então a gente vai trabalhar a mesma coisa, a gente monta um protocolo quase que unificado, né? Mas assim, dentro de alguns pontos, mas cada um trabalhando na sua área. A TO, a música,
então todos eles vão trabalhando. Mas eu acho que é uma comunicação aberta e cada profissional ir aberto mesmo para ouvir o do outro, que às vezes a gente não sabe, né? Como o que a TO vai precisar trabalhar primeiro, o que a psicóloga vai trabalhar primeiro. Eu acho que é uma abertura mesmo profissional que isso só tem a ganhar. Acho que a gente conversando em equipe, nós só ganhamos. E principalmente a família e o maior beneficiado, a criança, né? Uhum. E você tem experiência de já ter pego, talvez agora você não esteja com casos assim, mas talvez você já tenha pego crianças que têm uma equipe terapêutica com uma abordagem diferente, sei lá, uma família que, não, essa família ela tá aqui, eu tô fazendo sessão de fono, mas eles têm terapia ali por outra abordagem, talvez com floor time, talvez assim, o mesmo com o TEACH, assim, com outra abordagem que a gente sabe que tem diferenças do tratamento, embora tanto o Denver, por exemplo, pegue alguns elementos da análise do comportamento, mas ele tem outra base teórica também. Foi uma série de outras teorias. O Teach, a mesma coisa. Você tem no momento, ou já teve, como que foi isso? Já tive, é tanto que eu formei em de floor time para conhecer, então sim, eu fiz, né, o Eu de também floor fiz uma time formação. 101, isso. Eu Aham. fiz o do 101 para conhecer, né, que é brincar no chão, porque às vezes a criança chega com essa outra abordagem e a gente trabalhar com ela como que é essa perspectiva. Já tive sim. É diferente, igual você falou, né? Análise do comportamento, uma outra abordagem, e a gente tem que buscar conhecimento nessa outra área para tentar agregar com a criança. Entendi. Mas é importante também, assim, deixar essa clareza, né, para os pais, né? De, olha, a linha que eu costumo trabalhar, eu sou Sim, fono, aqui nesse momento eu sou fono, mas eu sou uma fono que tem uma formação, assim, cada vez tem uma área de atuação forte na análise do comportamento, como é o seu caso, pode ser que outra fono fez a pós e acabou caindo em outras oportunidades de trabalho e não seguiu ali carreira naquilo ali exatamente. Mas eu acho importante também assim trazer essa clareza para que eles estejam também assim cientes, né, de que olha é assim, é assado. Então eu acho que isso é bem legal. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal que eu vou te perguntar. Se é ruim uma criança fazer terapia com mais de uma fono? na minha opinião, sim, porque cada uma entra nesse quesito que nós estamos comentando agora. Que cada fono, independente se é aba ou não, ela vai para uma abordagem diferente. Uma que vai mais para a linguagem, outra que vai mais para motricidade, língua, bochecha, lábio. Então, assim, na minha opinião, sim, é interessante ficar com uma fono, porque aí ela trabalha o todo, porque senão, às vezes, está trabalhando um aspecto lá numa fono, outro aspecto na outra, e a criança fica com a cabecinha perdidinha ali para saber o que está fazendo. Até por esse quesito que você acabou de pontuar, Michelle, cada um com a sua abordagem. E sim, quando a paciente chega para mim, os pais já sabem que eu já trabalho com análise do comportamento, né? Então, assim, eu já deixo claro, os pais já percebem que toda a minha conduta é dentro da análise do comportamento. Assim, hoje, né, eu tô até fazendo uma aula aqui para formação de ATs, que é sobre os tratamentos no autismo. E aí, assim, eu tô assim, falando alguns aspectos básicos de uma série de tratamentos. São do Floor Time, do Sunrise. Eu também fiz formação no Floor Time, fiz formação no Teach. De um tempo para cá, o Denver ficou muito na moda no Brasil. Mas assim, eu sempre conto essa história que eu comprei o meu primeiro livro de Denver, o Dioguinho era pequenininho. Então, eu tive essa curiosidade pelo Denver. Na época, assim, nem tinha curso do Denver, nem vendia livro no Brasil. Eu pedi o meu na FENAC de Portugal. Então, assim, são diversas abordagens. E uma coisa, assim, eu falo que você não consegue dominar tudo. É impossível, você concorda comigo? Que é impossível. E olha que assim, você só Impossível. tem filhos cachorros.
A gente sabe que, assim, a presença das mulheres nessa área é muito grande. Temos muito mais mulheres como terapeutas do que homens. Sejam mulheres, né, psicólogas, fonoaudiólogas. Então, assim, e muitas dessas mulheres, elas têm famílias, elas têm filhos. E, assim, não adianta, você vai ficar com síndrome de burnout, você vai ter crise de ansiedade, se você quiser dominar tudo, né? Então, assim, você não vai conseguir porque é humanamente impossível, né? Então, assim, quando você quer dominar tudo, você não sabe muito de nada. Você quer saber tudo, você não sabe muito de nada. Você vai ser sempre, assim, superficial, raso. E eu acho assim que esse não é um bom caminho. É igual você, por exemplo, querer atender desde bebezinho, 2 anos, até o adulto. Então, hoje, assim, quando eu vejo as pessoas assim, elas querendo falar de tudo, não, assim, nossa, mas eu domino assim eu domino todas as técnicas, eu domino tudo. Eu acho muito complicado você conseguir, né, assim, dominar tudo. Então, a gente precisa, assim, focar e entender um pouquinho, assim, igual eu fui lá e fiz formação de floor time, igual você fez. A gente foi ali, conheceu, e aí, por algum motivo, a análise de comportamento, terapia ABA fez mais sentido pra gente. Então, assim, eu imagino que você já deva ter feito alguma formação de Denver. Você Denver já não. chegou a fazer? Não? Então, Não, porque eu fui já fui fazendo esse perfeito. filtro já E também. isso é ótimo, justamente isso é ótimo. Por quê? Porque você gasta uma quantidade de dinheiro e tempo absurda. Porque assim, as formações elas não são baratas. E aí também não adianta você fazer uma formação ali e você não colocar aquilo em prática e não implementar. E não levar isso para sua prática. Vai ser mais um diploma, um certificado que você tem, mas que você não conhece a fundo aquilo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter isso e, assim, focar, escolher. Eu falo, olha, eu tenho alunas, né, que já fizeram treinamentos aqui e foram para o Denver, estão lá como uma das poucas terapeutas certificadas. E, assim, eu acho ótimo, acho que você seguiu o seu caminho, você optou, o Denver fez mais sentido. Para mim, ele não fez tanto sentido como a análise do comportamento. E isso, assim, há anos. Porque eu fui buscar o Denver porque eu tinha aquela visão de que a análise do comportamento ela era robótica. Olha que louco, né? Eu fui buscar ele justamente por causa disso. E aí eu acabei hoje me focando na análise do comportamento. Então, olha que loucura. E eu lembro de conversar na época com a psicóloga e pedir para ela estudar sobre Denver porque eu achava que ele era muito pequeno, era uma terapia melhor para ele e tudo. E hoje eu vejo que o problema não está na terapia ABA, não é ela que é robótica, é o terapeuta que é robótico, o problema é que está no terapeuta, não está na terapia. Então, assim, com o tempo eu fui descobrindo isso com as minhas próprias pernas, né? Estudando e buscando conhecimento. Acho que por isso que eu me identifiquei tanto em levar esse conhecimento para as pessoas, porque eu sofri demais enquanto mãe, sofri demais enquanto profissional. Assim, eu acho que o que mais me marcou foi ser consumidora de um serviço que eu via tantas falhas e tantos problemas. E eu falava assim, gente, mas não é possível que esse serviço é assim mesmo. Então, assim, e aí eu, inconformada, fui buscar todo esse conhecimento, mas hoje, assim, a gente sofre uma pressão, eu imagino que você sofra, né? Todo profissional sofre uma pressão até social, por exemplo. Se todo mundo da clínica vai fazer uma formação X. E aí você pega e fala Isso. assim, não, gente, olha, essa eu não vou fazer, porque ela, né, não tá de acordo. Não é assim? Sim, isso. Que é aquilo que você tinha falado, né? A gente vai buscando aquilo que, igual eu fui atrás do de Flortime na mesma pontuação, para conhecer até poder falar a diferença, por que um não casa com o outro. Então, assim, tem que fazer esse filtro mesmo, de saber o qual que você se identifica enquanto profissional, mas que você goste de trabalhar.
Que é aquilo que você falou, robotizar a criança não é nosso ideal, não é isso que a gente quer, enquanto analista do comportamento, não é isso que eu quero que a criança comunica, eu quero que a criança seja espontânea, né, que saia da mesinha, vai para o chão, vai lá para a área de convivências, então é isso que a gente busca mesmo, mas dá esse probleminha mesmo. Porque esse ponto da aba robótica, muitas fonos são muito contra, né? Porque assim, às vezes dá um choque com algumas coisas que vocês aprenderam na faculdade, né? Desenvolvimento ali da linguagem e tudo. E como que você se convenceu? Acho que foi pelos resultados? Você viu assim que o negócio funcionava e aí você acabou indo, assim, que você fala disso? Porque as fonos, muitas vezes, elas criticam muito. Ah, tá vendo? Mas isso não é uma fala funcional, isso não é uma fala espontânea. Não tem lógica esse negócio desse treino aí, desse monte de tato, a criança ficar fazendo essas coisas, né? Então, como que você vê isso? Primeiro, assim, né, eu busquei vários estudos e esse resultado, né, da criança começar a falar, da criança estar ali comigo enquanto fono, né, enquanto eu não tinha formação. A criança tá ali comigo, não desenvolve, tá 6 meses, tá, né, antes da formação foi quase um ano. A criança não melhora, pera, o que tá acontecendo com a minha criança? Por que ela não tá indo? Aí quando eu fui estudar a análise do comportamento, ler artigo, aí vi essa melhora. Eu quero isso pra mim, quero conhecer isso. Por que eu, enquanto fonoaudióloga, não sei isso? Como se fosse assim, como que ele dá a fala para meus pacientes? Eu quero isso, eu fui atrás. Mas a gente tem que fazer um filtrozinho mesmo. Eu acho que, assim, mudança mesmo é a pessoa estudando e buscando conhecimento. Ela só vai te desmistificar essa parte robotizada, estudando, lendo e sabendo como que são os princípios e procedimentos da aba, né? Que vai acontecer a ecolalia, que é normal, que vai acontecer da criança repetir, dela imitar. Primeiro ela vai imitar a entonação do desenho, que é normal. Então, assim, é desmistificando mesmo com estudo, com informação, com tudo isso mesmo. Vou pegar uma. Perfeito, eu vou pegar uma pergunta que tá aqui, que eu também achei interessante. Você já trabalhou dois pacientes juntos em sessão de fono? Já, duplinha, aham. Só que eu E. pegava com Ah, crianças próximas das idades e também com as mesmas habilidades. Eu não pegava, por exemplo, criança, uma verbal e outra não verbal, porque uma não casa com a outra. Então eu sempre fazia essa análise, informava para os pais para eles encaixarem toda essa duplinha. Sim, já trabalhei já. e foi legal. Muito, porque a criança com outra criança, né, elas vão Sim. ali se interagir, a gente colocava jogos, aí começa a trabalhar análise de comportamento, troca de turno, tempo de espera, que vai trabalhar na escolinha também. Ah, legal. E o que você tem usado aí de comunicação alternativa? Você tem recebido aí crianças não verbais? O que você tem, o que vocês têm utilizado ali na clínica e o que você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, quando a criança chega não verbal, né, primeiro a gente tenta retirar esses comportamentos disruptivos, que às vezes a criança chega se batendo, se mordendo, não são todos, né, mas estou dando alguns exemplos. Sim, cheio de Então, a gente tenta comportamentos problema. e cheio de comportamentos problemas. A gente vai tentar resolver esses comportamentos problemas com, a gente fala PEX, mas é uma marca, mas com comunicação alternativa, dando função, que ele olhe, que ele aponte. Se ele ainda não consegue com as figurinhas, nós vamos dar um meio de comunicação para ele. Se é apontando, se é mostrando, se é abrindo boquinha, alguma coisa ele vai ter que me responder para retirar aqueles comportamentos problema. E depois a gente começa a implementar, se a família, né, aderir também, que aí é uma opção da família, o PEX, né, a comunicação alternativa ali para dar uma comunicação e depois a gente vai tirando, caso a criança consiga, essa comunicação, essas figuras. Perfeito, perfeito. E como que você como que você viu assim as diferenças de você utilizar, por exemplo, o VibMap na sua prática para você organizar a intervenção, para você planejar a intervenção? Que você conta um pouquinho assim com relação à utilização assim desse instrumento na sua prática?
Mudou totalmente, assim, toda aquela perspectiva, né, do que ele precisa, de pré-requisitos. Eu acho que o que vem muito são essas partes de pré-requisito. Como que eu quero que a criança fale se ela não está me fazendo aqueles pré-requisitos ali do mando, do nível 1, de 0 a 18 meses. Eu quero que a criança está lá no nível 3, calma. Aí é uma forma da gente também mostrar para a família. E eu acho muito legal também essa forma da gente mostrar para a família o que você está fazendo e mostrar o quanto ele está evoluindo, porque você faz o ViveMap agora, ele entra, daqui a um tempo você vai lá e faz o ViveMap de novo, você vai mostrar para a família, olha, o que eu fiz com seu filho melhorou, tá aqui. A gente vai andando, né, que são as legendas lá no ViveMap. Isso, perfeito. Eu acho que traz uma clareza muito grande, né, de Sim. resultados e tudo. Então, assim, o Nathalie está perguntando do PEX, o que que acontece? O PEX é um método de comunicação alternativa por troca de figuras. Então, assim, você pode instaurar uma forma de comunicação alternativa que não necessariamente siga o método do PEX, que existe Uhum. um começo, meio e fim, o PEX ali. Você tem que seguir um passo a passo, né? São 7 fases. Então, você tem que seguir. O PEX foi baseado na análise do comportamento. Totalmente, assim, é feito, né, por uma fonoaudióloga e um analista do comportamento. Eles são, assim, bem, assim, seguindo a teoria de comportamento verbal. Agora, pode acontecer de, por algum motivo, pelo julgamento clínico do profissional, às vezes não utilizar o PEX em si. Às vezes, sei lá, você está num profissional que não tem recurso e ele não fez esse treinamento do PEX. Esse é um treinamento que a gente faz, que é dado pela empresa do PEX dos Estados Unidos, mas que tem um representante no Brasil. E aí dá esse treinamento, eu fiz, a Patrícia fez, diversos profissionais fizeram, mas às vezes você está com um profissional numa determinada região que não fez esse treinamento. E aí não é por isso que você não vai, de repente, inserir uma comunicação alternativa. Você pode inserir uma comunicação por troca de figuras, mas não utilizar o método especificamente. Muitas coisas do método, às vezes as pessoas algumas partes, às vezes, elas até faziam intuitivamente, meio que ali baseado na prática delas. Né? O ideal, se as pessoas tiverem acesso, é ter acesso ali ao PEX. Mas por exemplo, usei muito o PEX, assim, usei com meu filho, usei com outras crianças que eu atendi. Hoje, assim, eu não uso mais. Então, eu já acabei ali perdendo um pouco ali da mão ali do PEX, esquecendo ali as fases. Mas eu acho que é legal, mas ele é um dos métodos de comunicação alternativa. E aí você pode ter comunicação alternativa utilizando, por exemplo, instrumentos eletrônicos, aplicativos. Você pode, assim, ter outras formas de comunicação alternativa. Então, o PEX, ele é uma delas, né? Mas não deixe, né, de ensinar alguma forma de comunicação alternativa para a criança, porque às vezes você não tem aquilo que você precisa naquele momento. Então, assim, isso é bem importante. A gente precisa ensinar a criança a se comunicar de alguma maneira, né? De alguma forma. Então, estejam atentos a isso. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Tô fazendo terapia ABA com meu filho, com 2 fonos, uma particular, uma sessão por semana e uma pelo plano, 2 sessões por semana. Faço essa particular porque a do plano de saúde não aplica o método. Não sei qual método você está falando. Você está falando do PEX ou você está falando da ABA? E aí é importante a gente esclarecer aquela frase que eu sempre falo, que a ABA não é o método, né? Então, o PEX é um método. Ele tem ali um passo a passo, um manual que a gente segue, são 7 fases e tudo. Agora, a análise do comportamento ela é mais complexa que isso. Né? Se ela fosse um método, talvez a nossa vida seria até mais fácil, porque a gente seguiria as coisas Perfeito. mais ali, mas a interpretação e os conhecimentos acabam sendo mais profundos, porque por ser uma ciência. Então, essa ciência ela tem princípios, ela tem procedimentos. Então, a gente aplica, a gente aprende aquilo ali, como que aquela ciência vê o mundo. Então, assim, é uma ciência que ela vê a comunicação, por exemplo, como um comportamento. Então, quando a gente lá estuda lá as teorias do desenvolvimento da linguagem,
a teoria de comportamento verbal, ela vê que tudo que a gente aprende, toda a nossa comunicação é fruto do meio que a gente vive, né? Então, é fruto das nossas interações com o ambiente. Então, por isso que se uma criança ela não nasceu, ela não tem essa capacidade de linguagem, de comunicação, isso não está organizado na cabeça dela por algum motivo, seja por um diagnóstico de autismo, seja por algum motivo, porque a análise de comportamento não tem um enfoque em diagnóstico, a gente vai trabalhar por meio desses arranjos aí do ambiente dela, com essa estimulação, para que essa linguagem seja instaurada e para que ela consiga fazer o uso funcional da linguagem ali se comunicando. Então, assim, é muito mais complexo, porque a linguagem pensa, a linguagem já é um negócio complexo. A análise do comportamento, ela é um tanto complexa. A teoria de comportamento verbal não teria como ela ser simples, porque ela está analisando a linguagem. Então, assim, são os negócios complexos, mas que é bem efetivo, assim, é bem bacana na prática. Aplicativo para comunicação, eu tô enferrujada nisso. Você tem algum, Paty? Matraquinha, tem na hora que você coloca no Play Store também, na hora que você vai baixar, né? Tô falando das, como fala? Não é da Apple, né? Sim, do Android. Do Android. Isso, do Android. Coloca, sai matraquinha, você tem outros aplicativos, mas eu uso também o matraquinha, que é bem legal também. E legal. tem aplicativos que você compra e você faz a própria pranchinha, a própria comunicação, né, da criança, que é aquilo que você falou mesmo. O importante é que a gente dê fala, que dê fala não falando de verbalizar, né? A gente também tem essa dificuldade. Sim. Mas que dê para a criança uma comunicação, que seja uma forma, tablet, né? Por forma, falando pelo comportamento verbal, a parte de não verbal, às vezes ele fazer um chadinho já é um pedido, ele reproduzir um som, tudo aquilo eu vejo muito que é muito importante. E sabe o que eu acho que o VibMap assim, nos ajuda muito? Que aí quando você estava falando, né, a estruturação da intervenção e tudo. É justamente, por exemplo, se eu tenho uma criança totalmente não verbal, não vocal, uma criança ali de nível 1 no VibMap, que pontua praticamente 0, assim, em tudo. Primeiro que essa criança você vai fazer avaliação com ela também, só que ela vai zerar. As pessoas têm medo, né, de dar o 0 ali na avaliação. Não, gente, vai ser 0 mesmo, você vai fazer avaliação. Não é por isso que você não vai fazer avaliação, você vai fazer, só que você vai fazer uma avaliação que ela vai acabar sendo mais rápida, porque a criança tem menos repertório, mas você vai gastar mais tempo no planejamento da intervenção dela. E aí, uma coisa muito comum que as pessoas querem ensinar algumas coisas que não tá na hora de ensinar. Né? Então, por exemplo, já quer que a criança responda, quer ensinar obrigado, por favor, sim, não, ajuda. Então, assim, são coisas que a gente não ensina, porque você pensa, o sim e o não, a quantidade de situações do ambiente às quais nós respondemos sim e não. Então, no início, nós precisamos ensinar relações que são mais claras. Seria assim, 2 e 2 tem que ser igual a 4, fazendo uma analogia. Ou seja, você vai ensinar para ela a pedir o que ela quer. Então, ela pede de alguma forma e ela ganha aquilo. Ela vai aprender nessa relação. Começa muito simples, muito fácil. Atacando ali nas necessidades básicas dela, muitas vezes de água, de comida, necessidades bem primárias mesmo, junto com aquelas coisas que ela gosta, com pedir por pessoas que ela gosta, e aí você vai ensinar ela a pedir, né? Que é o que a gente chama de mando. Então, nada de sim, não, nada de ajuda, nada de por favor, obrigado, nada de cobrar respostas verbais muito rebuscadas demais, porque a criança não tem pré-requisitos para isso. Então, a gente vê, assim, muito comum, e eu acho, assim, que o VibMap, ele atua muito nesses pontos de te dar esse norte, essa organização para a criança, para que o profissional e toda a equipe possa seguir aquilo, e aqueles serem os objetivos de ensino da criança.
Sim, dá mesmo, dá bastante nesse sentido. E ainda, né, sendo fono, a gente ainda tem o processo de fala, né? Qual som vem primeiro? A criança nem falou, já tá ali falando obrigado, encontro junto, né? Eu lembro da pausa, eu falei, gente, por que tá ensinando uma criança de 2 anos a falar cachorro? Não lembra, né? Lembro. Indignada. Gente, cachorro não vai sair, vai sair au au. Ensina um au au pro menino, pra que falar cachorro? Aí a gente traz um pouquinho da fonoaudiologia, que é isso que eu falei. Ao invés de falar que vai estar robotizando alguma coisa, vai agregando. Mas dá assim, ensinar algumas coisas que a criança quer, que aí a gente começa o reforçador. Se a criança gosta de água, vamos pedir, vamos ver que ela, se ela aponta, se ela pega alguma coisa, pega o copo, ela se comunicar, né? Não, é por isso que eu falo que o fonoaudiólogo, quando ele aprende da terapia ABA e da teoria de comportamento verbal, pronto, acabou. É justamente porque essas noções de aquisição dos primeiros fonemas, casar os objetivos, os alvos ali dos programas de ensino, com palavras que casem com as aquisições dos fonemas. Então, assim, entender, né? O que que vem primeiro, o que que não vem. Olha, eu tô querendo colocar isso aqui. O que que você acha? Ah, mas é uma criança que tem algum problema, por exemplo, de motricidade. Não, então para ela não vai rolar. Vamos fazer um outro treino antes. Então, assim, essas trocas, gente, elas são assim, por isso que as pessoas precisam assim aprender, os profissionais, a se comunicarem uns com os outros, a assim estarem abertos, justamente porque é o que você acabou de falar, é o lance do cachorro, assim, que a gente nunca mais esqueceu, né? Que vem, que assim, e assim, que era analista do comportamento, colocando aquilo para, ah, não, vamos fazer, olha, o alvo vai ser esse. Mas que não era um profissional da fonoaudiologia e não tinha o auxílio de um colega da fonoaudiologia para fazer essas trocas. Então, assim, olha o quanto que isso faz toda a diferença. E aí você imagina isso, né, nas 500 mil coisas que a gente faz no nosso dia a dia e a gente vai fazendo muitas vezes coisas erradas. E aí a criança vai ter problemas lá na frente, às vezes até vai engajar em problemas de comportamento. Por quê? Porque a demanda tá muito difícil. Ah, às vezes a pessoa, não, mas eu tô usando reforço, nossa, tá? Tô fazendo tudo certinho. Só que às vezes você tá dando uma demanda que é além do que a criança consegue. E às vezes o problema não só estar além do que você está ensinando, mas às vezes são os alvos que você está colocando. Que aí é esse exemplo que a gente citou de ensinar para a criança, por exemplo, a falar cachorro, falar obrigado, sendo que você pegar uma criança que não fala nada. Então, assim, isso faz toda a diferença. Por isso que eu falo que o fonoaudiólogo, assim, não, eu falo assim, não, pelo amor de Deus, quem trabalha com criança com autismo precisa desse conhecimento. Precisa saber disso, precisa utilizar um VB-MAP na prática. Não tem como assim ficar sem. Então, é justamente porque eu sei da diferença que faz. E eu acho que na nossa sala só tinha o quê? 3 fonos. Eu Isso, acho que eram não, tinha três, quatro. quatro Quatro, fonos. quatro. Então, assim, a gente já chegou, sei lá, ter uma turma de, sei lá, 60 e depois foram perdendo as pessoas no meio do caminho. Mas, assim, a gente tinha só 4 fonoaudiólogas na sala. Você achou que depois que você, assim, se tornou uma análise do comportamento, isso, claro que do ponto de vista do conhecimento a gente sabe o quanto que foi importante para você, mas em termos de valorização profissional do seu trabalho, você acha que você ficou uma profissional mais valorizada? Enquanto fono, sim. As pessoas têm buscado isso, sim. Enquanto analista, ainda a gente tem um pouco de dificuldade no sentido de que a analista tem que ser o psicólogo, e entre essas Sim. particularidades, né? Mas enquanto Uhum. fonoaudióloga, sim, percebi, sim, essa valorização, sim, a procura dos pais sobre esse profissional, que tenha o conhecimento para que possa ajudar. E o que você estava pontuando só uma dentro, sobre aquela parte do cachorro, né, a criança, hoje a gente tem muito diagnóstico de TEA com apraxia de fala, né? Então Uhum. a gente ainda tem que ter muito cuidado com esse som, porque às vezes a criança não consegue articular. E eu ponho uma palavra-alvo que a criança não consegue fazer o movimento também, né? Então a gente tem essas particularidades também. E aí eu sei que você também fez formação no Prompt, que aí você, né, justamente eu falo que é um profissional empoderado demais. Eu brinco que eu falo assim, gente, eu acho que eu tô muito velha
Mas tem hora que me dá vontade de fazer faculdade de fonoaudiologia, eu ainda brinco isso. Faça, é muito Eu falo bom. assim, gente, assim, porque é uma área assim, que eu realmente eu gosto muito e eu sei assim de que quando você junta esses conhecimentos, eles ficam muito poderosos. As pessoas é que não sabem juntar esses conhecimentos, mas se a galera começar a juntar, aí é justamente é o que você falou. Só que o fonoaudiólogo, ele é essencial. Independente dessa briga que tem das pessoas, né, que ainda tem essa bobeira ainda, que é assim, azar delas, né, de ter essa picuinha, independente disso, o fonoaudiólogo sempre vai ser necessário. E aí, aí, às vezes, as pessoas, às vezes, os fonoaudiólogos, às vezes, eles pensavam assim, né? Eu já recebi, por exemplo, directs das pessoas falando assim: ah, mas o pai, a família, deixou de fazer terapia de fono para fazer só terapia ABA. E aí eu perdi meus pacientes, por exemplo. Isso é uma queixa muito comum. Você já pensou que, e aí eu né, falo assim para esse profissional, você já pensou que agora pode ser o contrário? O pai deixa o psicólogo e vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Porque ele vai pegar o fono, que é analista do comportamento, que vai conseguir atender com as duas necessidades. Com o conhecimento dele de fonoaudiólogo e o conhecimento de analista do comportamento. Então, olha que ao invés da gente, a pessoa que sabe ver as coisas para além. Claro que todo mundo aqui tem um foco no paciente e tudo, mas claro que a gente também precisa falar das questões profissionais, da valorização enquanto profissional, do seu valor de hora subir, de você não precisar, de repente, ficar atendendo por convênio e recebendo um valor muito pequeno, que às vezes não vai dar nem para você fazer os investimentos que você quer em treinamentos, em livros. Você atende muitas crianças, então às vezes você não consegue ter ali um atendimento mais detalhado. Então, assim, então tudo isso, quando o profissional ele começa a entender essas coisas, ele precisa começar a entender. Então, às vezes, não precisa brigar, né? Assim, né? Porque antes o fonoaudiólogo achava ruim porque o psicólogo, né? Ali o analista de comportamento, que geralmente era um psicólogo, estava ali entrando na área dele. E agora também o psicólogo entendeu que está perdendo e também não quer o fono ali, analista do comportamento. Só que é o que eu sempre falo, gente, eu sempre falo isso nas aulas. Eu falo assim, gente, quantos fonos tem no país, no Brasil? Quantos mil fonoaudiólogos são formados no Brasil, dados lá do conselho? Aí uma vez eu fui pesquisar, eu já não lembro mais o número, porque eu sou Dora, então eu esqueço as coisas. Quantos psicólogos tem? Eu sei que o número de fonoaudiólogos não é um número grande de pessoas formadas na fonoaudiologia. Nem se todo mundo da fonoaudiologia quisesse atender autismo, ainda assim o povo não ia dar conta. Porque o seu número de horas é limitado. Você tem que dormir, você tem que comer, você tem que ser mãe, você tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar dos cachorros, uma série de coisas. Então, assim, Sim. o número de psicólogos é maior do que o número de fonoaudiólogos, de registros, né, de cada conselho, mas a quantidade de áreas que existe dentro da fonoaudiologia. Você mesmo, quando você começou, era um atendimento hospitalar. Tem o pessoal do teste da orelhinha, tem o pessoal da amamentação. Nossa Da senhora, tem área voz. demais. Da voz, justamente, os profissionais da voz. Nossa, tem gente demais, tem gente que só dá plantão em UTI. Então, assim, tem muita gente, UTI neonatal, UTI adulta, gente, é área demais. Assim, esse pessoal, eles não ficam sem trabalho, não. E se você tá com medo de ficar sem trabalho, gente, lá no Canadá, você vê a quantidade de profissional da saúde que o pessoal quase que implora para ir para lá, ganhar em dólar canadense. Então, assim, ó, vocês fiquem tranquilos, porque ninguém precisa brigar com ninguém, porque tem espaço para todo mundo, né? Nesse caso, a profissional de fono aplicaria a questão comportamental? Então, aí que você precisa entender o seguinte, que tudo é comportamento.
Quando você vem com uma formação de análise do comportamento, você precisa entender que tudo que você faz é um comportamento. Falar é um comportamento, escrever é um comportamento, correr, tomar banho, tudo é um comportamento. Então, talvez você está falando da questão de problemas de comportamento. A profissional de fono aplicaria a questão comportamental. Talvez você está falando sobre, chamando de comportamento, problemas de comportamento que a criança tem. Se bater, bater nos outros. Gente, pasmem, um dos grandes problemas que a criança ela se comporta com algum problema de comportamento é para se comunicar. Quem que cuidaria mais clássica? Olha, eu nem sou fonoaudióloga e eu tô aí puxando sardinha, hein? Mas olha Pode só. puxar. Mas olha só, quem que mais classicamente trabalharia a comunicação? Seria o fonoaudiólogo. Então, assim, a questão não quando você tem essa visão de que tudo é um comportamento, e você tem essa base de que, olha, esses problemas de comportamento estão acontecendo, a Paty, ela já sabe. Eu sou da educação, ela é da saúde, ela é fono. Nós duas já sabemos. Se a gente está conversando sobre um caso de uma criança que está emitindo problema de comportamento, eu tenho certeza que a gente vai pensar a mesma coisa, análise funcional. Para a gente descobrir a função desse comportamento. Não interessa, se tiver outra colega aqui na sala que é psicóloga, todo mundo que tiver essa base de análise do comportamento aplicada, todo mundo já sabe. Vamos fazer análise funcional. Olha, vamos ter que fazer uma avaliação funcional do comportamento, escolher qual é o método de avaliação funcional que nós vamos utilizar, e aí nós vamos fazer uma análise funcional para descobrir qual a função desse comportamento. Não é? Isso. Uhum. Exatamente. Até porque, se você não tiver manejo de comportamento, como que você vai conseguir fazer com que você tenha uma sessão de fono clássica? Como se você nunca não soubesse daquilo. Uma sessão mesmo de, por exemplo, uma sessão orofacial, que eu sei que é uma sessão difícil, né? Eu sei porque o Dioguinho já fez, ele ficava muito irritado. É uma sessão que é cansativo para a criança, de fazer aqueles movimentos ali. Imagina se você não tiver os conhecimentos de, será que ele está emitindo esse problema de comportamento? É fugir da demanda? Será porque eu estou usando um reforço fraco? Ou isso aqui não está sendo reforçador hoje? A demanda está muito alta, o reforço está muito baixo. Então, assim, todo mundo que tem esse conhecimento vai partir desse pressuposto e nós vamos conversar a partir daí. Nesse momento, o psicólogo, ele não vai estar usando o conhecimento dele, que muitas vezes, assim, ele nem tem. Se ele não fez uma pós em análise de comportamento, ele nem teve esse conhecimento. A Lud está aí, ela é psicóloga, vai falar com a gente. Nós temos domingo, é o dia dela. Então, assim, se ela não tivesse feito pós, porque a gente fez pós, todas nós fizemos pós juntas, ela não teria esse conhecimento. E eu vou perguntar para ela, quanto de análise de comportamento você viu na faculdade? Então, assim, depende. Tem gente que viu muito pouco, tem gente que viu, assim, mais, mas não o suficiente para te dar a base. Então, assim, não tem isso. Todo mundo tá enxergando como um comportamento, tá partindo. Aí, o Alex também, que é psicólogo, vai partir desse pressuposto e ponto final. Então, assim, nós não estamos falando aqui que você não precisa do psicólogo, que você não precisa do fonoaudiólogo. Você precisa ver os profissionais que você consegue arcar enquanto pai, enquanto mãe. E às vezes acontece de você mesmo falar assim, olha, talvez esse momento agora não é o momento da gente focar nisso. Faz mais horas com a colega X, não acontece? Acontece, sim. Às vezes a criança está com tanto comportamento inapropriado que a minha sessão de fono convencional eu não vou fazer. Eu vou ficar com ele ali, ele não tá, eu não sei, né? Vou colocando anteriormente da análise de comportamento, a criança não fazia os exercícios que eu queria, o que eu vou fazer? Então vamos cuidar desse comportamento primeiro, desses pré-requisitos, para depois eu mandar para outra terapia. Que aí eu vou render e eu não vou colocar minha criança, colocar a criança cansada, né? Sem ter um rendimento. Sem ter um rendimento, isso. E aí, o que acontece? Isso antes de você ter o conhecimento. Só que hoje você tem um conhecimento, mas você pode estar numa situação que é a seguinte. De manhã, você está atendendo como fono.
Só que você já tem o Sim, conhecimento daquelas coisas, de análise funcional, de tudo. Só que você sabe que aquela criança tem uma equipe que cuida dessa parte de gestão de comportamentos inadequados e tudo. Então, assim, tudo depende também, gente, do que você foi contratado para. Então, assim, e aí você fala: olha, eu tô vendo que ele está com muitos comportamentos inadequados. Então, assim, eu não estou conseguindo seguir o meu plano terapêutico como fonoaudióloga. Então, eu peço para que vocês possam conversar com a equipe para que ela possa dar as orientações. Por quê? Porque às vezes a equipe já está ali com um plano de intervenção comportamental. E aí sim, você não vai entrar no trabalho dela, mesmo você sabendo tudo aquilo, mas naquele momento você foi contratada como fono. Então isso. tem essa divisão. Sim, eu também tenho que saber o meu papel até meu limite. Mesmo eu tendo conhecimento da análise de comportamento, uma pós-graduação que me dá a liberdade de fazer isso, mas eu tenho que saber onde eu estou inserida na equipe. Que é aquilo que eu falei, é mais fácil nós conversarmos, mostrar que a criança está tendo algumas fugas, algumas esquivas no meu atendimento fonoaudiológico, lá dentro da fonoaudiologia, e conversar com a equipe. Se eu tenho uma equipe, é uma psicóloga, quem está fazendo, olha, eu estou com dificuldade nisso, o que que você me orienta? Não é eu ir lá e começar a fazer porque eu sei. Não, a criança não é só minha, né? A criança, ela tá toda ali numa equipe. A gente vai sentar e vai conversar, sim. E aí, à tarde, por exemplo, eu imagino que a sua dinâmica e o seu raciocínio ele já é um pouco diferente. Por quê? Porque ali você estão na mesma equipe, você está como analista do comportamento, embora você não deixa de ser fono, está dentro de você, não tem como tirar o Não. chapéu de uma, colocar o chapéu de outra. Não. Mas você tá ali com aquele propósito. Então aí você tem mais liberdade para atuar nessas questões de problemas de comportamento. Sim, aí é onde eu sou a profissional, né? Assim, enquanto analista, é ali que eu vou chegar na equipe, nas ATs, nos pais, vamos olhar, vamos ver o que está fazendo. Aí eu ali vou estar traçando as metas, mas não sozinha também, claro, né? Mas assim, ali eu vou ter mais autonomia, mas porque naquele lugar eu fui contratada para isso. Isso, perfeito. Eu acho que essa clareza, ela faz toda a diferença para evitar uma série de problemas. Às vezes, assim, você está até vendo de manhã que às vezes a equipe até não está gerindo como poderia. Pode acontecer de você pegar um caso, olha, não está gerindo como deveria. Se eu fosse analista do comportamento, eu tomaria outros caminhos, faria outras coisas. Mas naquele momento você não está contratada para isso. Então eu sempre falo, você foi com, né? É o que eu sempre falo para todo mundo. Não, a gente tem que pensar o seguinte: você foi contratado para quê? Então, se eu fui contratada para XYZ, agora, se chegar um ponto que eu não consigo fazer o meu trabalho que eu fui contratada, aí você precisa chegar e falar: olha, eu não estou conseguindo, então eu preciso de orientações para saber qual é o plano de intervenção comportamental que foi traçado pela equipe que faz essa gestão de problemas de comportamento, para que eu consiga fazer o meu trabalho. Então, assim, só que só consegue ter essa noção quem tem o conhecimento das áreas. Porque quem não tem, fica perdido no meio do caminho. O negócio geralmente, assim, como não dá bom, né? O negócio, assim, dá uns problemas. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente consiga ter essa clareza da conversa com as pessoas. Olha, aqui não dá, aqui dá, aqui eu tô fazendo isso, aqui eu tô fazendo aquilo. Então, essa clareza, assim, ela é fundamental. Tem Sim. uma. Aí tem aqui, né? Ai, a minha psicóloga gosta do método ABA, mas a fonoaudióloga não gosta, não sei o que fazer. Então, mais uma vez, ok, se chegou depois, não é método, tá? Então, se a sua psicóloga, ela tá falando que ela faz o método ABA, ou que ela gosta do método ABA, talvez a sua psicóloga não está, pode ser uma frase sua que no linguajar geral tá repetindo ali, reproduzindo como método, ou você ouviu da sua psicóloga. Então, se você ouviu da sua psicóloga, ela está com uma frase que ela é errada, porque não é um método. E se ela tiver essa interpretação de método, isso vai afetar e alterar totalmente a forma como ela vai conduzir o tratamento aí do seu filho ou da sua filha. E a mesma forma a fonoaudióloga, né? Até para ela não gostar
a gente não optou, a gente falou aqui, olha, a gente não optou pela intervenção X ou Y, mas a gente foi lá conhecer, né? A gente foi fazer, e assim, até o conhecer, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu fui fazer floor time com a pessoa, eu fiz com a Patrícia Piacentini, que é a pessoa Também. que mais dissemina o floor time no Brasil. Então, assim, né, que tem um contato muito próximo com o pessoal lá dos Estados Unidos. Então, assim, ou seja, o que se espera? Que a Patrícia Piacentini tenha uma boa fidedignidade do tratamento do DIR Floor Time. Então, até isso é importante, porque às vezes as pessoas, né, fazem uma formação com uma pessoa que não teve uma formação direta com as pessoas que criaram aquele método. Aí, quando é um método, é mais fácil. Agora, quando é uma ciência como análise do comportamento, aí o negócio fica meio difícil, porque não tem como, assim, não tem uma pessoa que foi lá e, ó, foi aquela pessoa que criou ali o método. O Skinner é o pai da análise do comportamento, mas ele nunca nem botou a mão numa criança com autismo. O foco dele não era esse. Então, assim, depois usaram o conhecimento dele para essa população. Então, outras pessoas, né? Diversas pessoas, milhares de pessoas. Então, até isso é importante. Na hora que você vai buscar uma formação, você ter cuidado com quem você está pegando essa formação para que aquela informação que você está recebendo seja o mais fidedigno possível com aquilo que você está buscando aprender, né? Então, por isso que o PEX, por exemplo, tem todo esse rigor. Eles fazem questão de ser só uma pessoa que dá a formação, pelo menos era, né? Não sei se continua ainda sendo só uma pessoa que dá a formação. Para que tenha essa fidedignidade, porque essa pessoa recebeu uma formação específica, tem critérios específicos para que ela mantenha essa certificação dela. Então, assim, isso aí é muito, muito importante, tá? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Então, ó, a gente também, essa pergunta da Graciela. Qual o tratamento para autista grau 1, né? Nível 1, leve e moderado? Então, assim, ou ele é nível 1, ou ele é leve. Sim, ou ele é nível 1, ou ele é nível 2, ou ele é nível 3. Ele não tem como ser leve e moderado. Primeiro, que essa classificação de leve, moderado e severo não existe mais. Hoje nós temos uma classificação que é nível 1, nível 2 e nível 3. Agora, isso não nos diz nada. Isso te diz alguma coisa, Paty? Não. Tem que avaliar. Exatamente. E assim, não nos Tem que diz ver nada. repertório da criança, tem que saber o que ela tem, o que ela não tem, o que ela tem de excesso, o que ela não tem. Não dá para determinar. Exatamente. Porque cada criança é diferente, já é espectro, né? Já fala-se espectro. Cada criança é diferente, cada habilidade é diferente, comportamentos diferentes. Exatamente. A gente, assim, não nos diz nada, assim, dizer que... eu posso ter, assim, duas crianças totalmente diferentes, mas muito diferentes, assim, nível 1, sabe? Então, o que a gente faz é um processo de avaliação. Então, se é uma criança com um repertório de linguagem mais limitado, a gente vai utilizar o BibMap para ela, para que a gente possa instaurar como meta principal o repertório dela de linguagem, de comunicação, de outros repertórios que estão relacionados com a linguagem, com a comunicação, para depois a gente pensar assim, em outras coisas. Então, assim, por isso que a avaliação, assim, ela é tudo, né? Por isso que a gente não cansa de falar dela, porque a gente precisa ter esses parâmetros. Então, uma coisa é você chegar para mim e falar assim, olha, eu tenho uma criança que eu fiz o ViviMap e ela é nível 1 no ViviMap. Então, ali a gente vai ter uma certa noção das capacidades que a criança tem. Agora, dentro dos critérios do DSM, não, porque eles são muito amplos, né? Então, a gente tem, assim, uma diferença, assim, muito grande. Os pais, eles têm não só, né, assim, muitas pessoas, a terapia ABA, ela tem uma fama, né, de ser muito cara, né, ai, por que ela é tão cara? O que você me diria? Por que ela tem um preço muitas vezes mais elevado? Ah, sim. A pessoa começa a falar de horas, mas a gente também entende que as horas não é tudo isso, né?
a gente tem que. É a parte de conhecimento também. Eu acho que é aquilo que você tinha pontuado e o que eu vejo outras analistas também pontuando. A gente fala a falta, às vezes, do conhecimento. Que quando a gente fala 30, 40, 50 horas, aba, não é você pagando essas horas todas. Então, assim, é um pouco a profissional fazendo e a família sendo treinada por essa especialista fazendo em casa, porque o tempo que essa criança está acordada, ela vai ter que ser estimulada, tanto na escola, quanto em casa, quanto em outros lugares que ela está. Então, assim, eu pego muito que foi uma outra analista que pontua. Então, acho que começa aí a informação. E aí a forma de como é disseminado. Então, não é 30, 40 horas que você vai fazer com a terapeuta, com uma analista. Você faz uma carga horária, mas que isso também que a família coloque em prática. Porque a criança está com a família muito mais tempo que a gente terapeuta. E a gente está em ambiente controlado, né? Sim, a gente já tem um olhar certeza. mais clínico ali, a gente já vem ali, tira o que a criança está fazendo. E os pais, né, precisam ser treinados para isso. A minha opinião seria essa, assim. Por isso que é caro nesse sentido. Mas com essa informação, que a família vai entendendo que também ela faz parte desse pilar. Não faz parte, ela é principal. Eu acho que a principal desse pilar, ela começa a não ser tão cara. Eu vejo aí. Exatamente. Porque a gente precisa ver quantas horas a criança fica acordada, né? E aí, quanto tempo ela passa na escola. Então, assim, tem todas essas questões. A gente precisa entender que o treino de pais faz parte da intervenção. Então, a gente precisa se organizar para ter esse momento de treino de pais também. Então, assim, é isso. E a gente também precisa ver que é uma terapia altamente individualizada. Então, assim, sim, aí entra nessas particularidades. E feita de muitos detalhes, que requer que muitas vezes a gente pare, sente e analise aquele caso em momentos que você não está com a criança diretamente. Então, são aquelas, a gente fala, né, das horas indiretas de trabalho. Então, assim, tem uma série de coisas. Né? Não é nem supervisão, no caso, assim, hora indireta mesmo, quando você está planejando, por exemplo, os programas de ensino. Você fez o VibMap, você está lá planejando os programas de ensino, você está fazendo mudança de estímulos, você está analisando os dados da folha de registro para ver a aquisição de conhecimento. Então, assim, todas essas coisas, você precisa, assim, ter uma análise. Não é igual, por exemplo, eu vou fazer uma sessão com a minha psicóloga. A minha psicóloga, ela tem lá as anotações dela sobre mim, mas ela não precisa de tanta preparação para me atender. Ela pode atender ali um paciente depois do outro, depois do outro, depois do outro, assim, seguido praticamente de hora em hora. E ela, assim, claro que ela vai ter essas especializações dela, o tempo de estudo dela, mas assim, ela não vai muitas vezes parar para sentar e analisar as minhas fichas e ver o meu caso. Não tem tanto isso, assim, como com as crianças e com o planejamento que a gente tem que fazer. É diferente, é uma pegada, assim, totalmente, assim, diferente, sabe? Então, Você tem que estar sempre... essas coisas, assim, exige uma análise, até muitas vezes, de vídeos de ATs, análises de coleta de dados, seja de problemas de comportamento, seja aquisição de conhecimentos. Então, assim, uma série de coisas que vão tornando essa terapia um pouco mais cara. Isso sem falar, assim, da aquisição de conhecimento, assim, de que as coisas são muito pagas em dólar. Bons livros a gente não tem em português. Então, assim, eu mesma... eu compro livro todo mês, assim, eu gasto, assim, horrores com a Amazon, claro, porque aí eu treino pessoas, então acaba que eu tenho que buscar mais coisas, eu tenho que ter uma base ali mais maior. Não vou, por exemplo, comprar brinquedo, como vocês que estão ali e que tem que comprar um monte de material, um monte de brinquedo e tudo. Mas eu já tenho que comprar, assim, livros e fazer os treinamentos fora. Então, tudo isso a gente paga em dólar. A gente não tem essa literatura em português. E mesmo que a gente tivesse também, o custo de livros no Brasil, ele é também elevado. Assim, livros que eu falo, se você, sei lá, pegar um clássico lá da fonoaudiologia, um tratado da fonoaudiologia, com certeza não vai ser um livro barato.
Então, assim, são todas Não. essas coisas que vão encarecendo ali a sua formação e que ou você cobra um preço que você também consegue ter um lucro, ou você sai da área. Porque senão também é melhor não. Senão você vai pagar para trabalhar ou você não vai ser um profissional de qualidade. Então, assim, eu, Sim, por exemplo, eu sou daquelas que se for para fazer mal feito, eu prefiro não fazer, né? Então, sim. eu já tenho assim esse olhar. Então, tudo isso vai encarecendo a formação profissional do terapeuta. Então, assim, tudo vai de qual propósito você quer ter. Então, é como na medicina, gente. Vai ter o médico do plano e vai ter o médico que só atende particular. Aquele médico que só atende particular, ele só atende particular por um motivo. Tem os motivos. A consulta dele muitas vezes ela é mais demorada, ele tem um acompanhamento mais de perto das pacientes. É diferente muitas vezes. Tem uns que não, ok, que às vezes é só lei da oferta e da procura. Mas outros não, outros que às vezes faz uma sessão, uma consulta de 2 horas com o paciente. Então, assim, dentro aqui da análise do comportamento, o raciocínio, assim, ele é o mesmo. A engenharia, ela é a mesma. E, assim, se você tiver muitos pacientes, acaba que você também não pode ganhar num fluxo de pacientes alto, porque você não dá conta de cuidar bem de todos eles, não é? Então, é muito melhor Isso. você ter menos pacientes com valor de hora mais alto para que você consiga ter um atendimento de qualidade do que o contrário. Você concorda comigo? Sim, isso mesmo. Exatamente. E uma dúvida dos pais, assim, você tem conseguido receber por planos de. Os convênios têm pago? Então, eu trabalho num plano, né, à tarde, sou analista do plano, né? Então, Aham. assim, nessa parte eu não consigo dizer, até porque eu não atendo outros planos. Aí na Sim, clínica, a clínica que recebe, eu não sei responder, porque eu entendi. não é a minha vivência, né? À tarde eu trabalho especificamente para um plano de saúde, então é Entendi. tranquilo. E aí a gente está vendo justamente essa outra demanda. A demanda que os planos de saúde têm de contratar, de formar suas próprias equipes dentro dos planos de saúde, de analistas do comportamento. Então, mais um mercado e mais uma possibilidade de empregabilidade que nós temos no mercado. Então, assim, são diversas as possibilidades, né? São diversos o leque, né? Tanto que ao invés de ser contratada como fono, você está contratada como analista do comportamento. E Isso. aí, com certeza, a demanda, a oferta é muito mais alta de fono do que você pegar uma fono. Você é uma peça rara ali no meio, porque você é uma fono analista do comportamento. Sim. Então, assim, ocorre uma valorização, assim, e eu acho, assim, super legal, né? Quem diria, né? Quando você começou lá, você achou que, né, igual você falou, né? Eu não achei que ia ter tanto mercado, você meio que caiu ali e o negócio Eu transformou querendo me apropriar da totalmente. ciência, eu querendo me apropriar daquilo que faz as minhas crianças falarem, né? Eu fui nesse sentido, como assim? Como a criança. Ah, porque tanto tempo de intervenção a criança começa a melhorar comportamento, eu quero isso para mim. Então, quando eu entrei na análise do comportamento, foi isso, assim. Eu entrei querendo essa ciência para mim, como fazer, eu quero isso para mim. E me apropriei tanto, né, que aí agora eu já faço, igual você falou, outro mercado. Sou fonoaudióloga, mas também posso estar trabalhando como analista do comportamento. É isso aí. Então, nossa, eu fico super feliz, né? Quem diria, né? Quando a gente começou, né? Que agora você se apropriou e agregou, e daqui a pouco, se brincar, você passa a nem ser só fono mais de manhã. Não, não me espantarei se daqui a pouco você me contar que de manhã você agora é analista também, porque acaba que a gente precisa, né? Existe essa demanda. Então a gente, assim, super, super precisa. Bom, a gente não vai conseguir responder assim, ó, as perguntas de vocês. Meu filho começa a falar, por exemplo, papai, começa a falar papai, aí logo para. Então, ó, precisa de uma avaliação detalhada, a gente não consegue, né? Falar, assim, é o que eu sempre falo.
não foquem no diagnóstico, foquem nos comportamentos que estão em déficits, comportamentos que estão os déficits e os excessos comportamentais. Você concorda comigo? Concordo, é isso mesmo. E avaliar, não, assim, ao invés de ter o rótulo, né, que você falou, o diagnóstico, o que que é, vamos procurar, vamos tratar o que que a criança tem. Sim. Exatamente. Ó, não tá escrito aqui, mas tá no final Cipriano. Onde fazer? Lógico que é no IEAC, né, gente? Eu não vou, né? É a mesma coisa, eu vou falar se quiser fazer fono, é. Se você tá em Goiânia, você vai fazer aqui com a Patrícia. Que? Então, assim, você vai seguir aí esse caminho. Então, assim, eu fui para essa área justamente por isso, né, gente? Que é porque a gente não tinha uma quantidade de informações, justamente. É igual eu estava contando, olha, só tinha em outra cidade, a gente, né, tinha que viajar, então uma série de coisas. Então, hoje, a gente, assim, o mercado online, ele cresceu, e aí imagina, né? Todo mundo que criticava o online, e agora com a pandemia? Como é que fica, Né? né? Então, assim, agora a pandemia veio para mostrar o quanto que o online é importante e o quanto ele segurou aí a formação e a capacitação dos profissionais nesse período, porque muita gente que estava sem trabalhar aproveitou ali para estudar, para ir seguir essas formações. Silvia, você pode entrar no site que você vai ver lá os nossos treinamentos e a nossa pós-graduação. Olha, foi um prazer falar com você, saber assim o tanto que você cresceu, assim, o quanto que esse mercado, e a gente fala mercado aqui falando profissionalmente, mas a gente sabe que são vidas que são transformadas, né? E o quanto que influencia na vida dessas crianças, desses adolescentes, na vida das famílias, e aí tudo vai virando ali uma corrente ali, né, do bem. Então, assim, é muito bom saber disso. Eu fico super, super feliz que a gente está tendo atendimentos assim de qualidade em terapia ABA, utilizando ali a terapia ABA e a fonoaudiologia. Então, assim, eu fico super, super feliz que essa profissional, assim, super na dela, super tímida, quietinha, assim, agora, assim, tá aí tomando aí o seu lugar que é de direito no mercado. Então, assim, eu fico muito, muito feliz. Eu, assim, só desejo, assim, muito, muito sucesso. E quero que você volte aqui depois para me contar. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco você vai ser muito requisitada como analista do comportamento. A oportunidade também fico à disposição. Voltou? Eu Voltou. agradeço a oportunidade. Eu também ver você também crescendo aí, né? Conhecer, estou lá terminando a pós de comportamento verbal. Eu que agradeço, fico à disposição. E eu vou te Sempre que marcar, necessário. e eu vou te marcar aqui o perfil para o pessoal seguir lá, o seu Tá, perfil no Instagram, para eles poderem ver aí um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz aí no dia a dia aí pra gente. Posta isso. mais aí nos stories, o que que você tá aprontando aí no Então dia a tá dia. bom. Beijo, viu? Beijo, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tchau, Tchau. tchau, tchau, pessoal.